Assim, o Estado não sabe como lidar com essa situação. Isso me preocupa muito, porque o Estado que nós temos, o Estado-governo, também é recheado de estrangeiro. Não é de angolanos de origem. É isso que eu já estou aqui a dizer. São angolanos, filhos de cristão, mas estrangeiros. Santomense, cabo-verdianos, guinenses, portugueses, estás a entender? Aí está a gravidade. E eles estão a entregar o país na mão de quem? Dos estrangeiros. E onde é que estão os angolanos, onde é que estão os angolanos? O angolano foi deixado para trás de propósito. Vamos fazer o seguinte: primeiro vamos emburrecer o Caluanda, vamos emburrecer o Malanjinho, o Bailundo, o Baco. Vamos lhes emburrecer, para quando nós darmos a oportunidade eles não conseguirem fazer nada e o estrangeiro pega. Diz, olha, o angolano não sabe lidar com um empréstimo financeiro. Demos-lhe 1 milhão, ele gastou na bebedeira. Mas como não vai gastar na bebedeira? Se você lhe ensinou que 1 milhão é para gastar na bebedeira. O angolano faz aquilo que o MPLA quer que eles façam. Entendeste? Então, se você colocar 10 anos para entreter realmente uma sociedade, é claro que você... Sim. Um povo programado. É claro que ele vai se comportar como você o programou. Se não tiver, ele vai te falar, olha, tens que aprender um pouco, tens que ler um pouco, vai te dar uns livros para você ler, para poder entender sobre o que é aquilo. Só dali vai fazer charrada. Entende? É mais ou menos assim. Mas já que estamos aqui a falar do islamismo, também ouve-se muitas vezes as pessoas a dizerem que você é daqueles que procura instalar o Estado Islâmico, quer dizer, depois o Estado Islâmico tem uma conotação de terror, de violência, porque vimos o que foi falando deles, né, durante algum tempo. Qual é a resposta que o Mos Khalifa daria? Eu sei que já disseste isso, já falaste em vários outros programas, mas assim, qualquer conversação conosco, quando as pessoas dizem que o Mos Khalifa, essa aqui quer instalar o Islã no país, quer trazer o Estado Islâmico, isso é uma conotação muito pesada, né? Porque quem traz o Estado Islâmico, quer dizer, para o Estado Islâmico é aqueles que decapitam os demais, aqueles altamente violentos, pessoas que não querem paz, não querem nada, terroristas e por aí afora. Como é que vês? Primeiro, quem que traz essa narrativa? E qual é a resposta que você dá? Olha, uma das pessoas que fala isso diretamente e constantemente é o Ngola Quiluange. E você quer trazer o Islã? O Ngola Quiluange que teve a fazer debate comigo. Sim, ele é que traz sempre isso de forma direita. De forma indireita são as pessoas que vão fazendo texto, talvez porque ouviram o Ngola Quiluange falar sobre isso. Mas por que ele diz isso? Porque já tentaste perceber, entendeu? Por que ele diz que você quer trazer o... Já alguma vez sentaste com ele e numa conversa... Não, mas eu acho assim, às vezes quando algumas pessoas querem se protagonizar, né? Porque também se eu não tivesse nenhuma visibilidade, talvez ele não falaria nada sobre mim, porque existe muitos Mamadou que estão aí, né? Nem sequer ele fala que os Mamadou estão a trazer o Estado Islâmico. Então, como eu estou também constantemente na imprensa, então direcionar isso para me desqualificar, para que eu não seja acreditado, constantemente ser desacreditado, ele vai falando isso. Mas é assim, os angolanos leem, mas muitos deles não entendem quando leem, porque muitas pessoas falam, não, eu li o Islã. Quando você conversa com ele, fala, não, eu li o Alcorão. Então, se você... Vou só mostrar, mal. Ele diz assim, não, eu conheço o Islã. Eu já li a Sharia. Então, quando você tem a mínima compreensão que leu a Sharia ou conhece o Alcorão, como é que você está a dizer que eu vou instalar o Estado Islâmico em Angola, se o Estado Islâmico já está instalado em Angola? Um homem que lê o Alcorão, um homem que lê a Sharia, vai te dizer, em Angola já existe Estado Islâmico, de forma parcial. Mas não aquele Estado Islâmico violento. Não. O que é o Estado Islâmico? Por exemplo, temos uma comunidade de muçulmanos em Angola. Não é assim? É normal que o angolano bebe cerveja, porque isso está na nossa Constituição. O que é o Estado Islâmico? É se abster de usar álcool. É normal que as angolanas vestem como objeto de contemplação. Mas quando falam de o Califa quer trazer o Estado Islâmico, não estão a se referir no Estado Islâmico da forma como o Mos Khalifa que apresenta. Certo. Está a se referir ao Estado Islâmico, aquilo que o Ocidente, a mídia ocidental nos apresentou. Eu vou chegar lá, eu queria chegar lá. Sobre quê? Sobre decapitação. Uma versão mais violenta. Bonito. Vou chegar lá. O que eu estou aqui a dizer? Uma coisa horrorosa. Bonito. O que eu estou aqui a dizer? O Estado Islâmico já está instalado em Angola. Se hoje ainda, né, aquele autoempreendedorismo dos malianos que não se interessam em procurar emprego de manhã do MPLA, isso é Estado Islâmico. Ter um sistema próprio. Entendeste? Isso já é Estado. Conseguem se autogovernar. Sim, sistema educacional, sistema de autogovernação. Já tem um cemitério, só cemitério dos muçulmanos. Isto já é um Estado Islâmico instalado em Angola de forma parcial. Não você está entendendo? Bonito. Então por que não vem muitas vezes esses ataques como aparece em outros países? Por isso é que eu disse, antes do angolano criticar, senta com quem sabe para poder perguntar, como o Mastambuzi está aqui a fazer. O angolano desqualifica sem ter a mínima compreensão de algo que mais tarde vai lhe dominar, vai lhe controlar. Está entendendo? Para que o angolano não fosse controlado, ele poderia aprender, para então usar isso ao seu favor. Não é o que eles fazem. Eles querem combater, mas nunca de secretismo. Combater quem não devem combater. Sim, quem não devem combater, para poder esclarecer que eu sou o primeiro a dizer, Estado Islâmico já está instalado em Angola. O Massa está falando, não, mas aquela ali, pronto. Como é que aquele tipo de agressão surge? Vamos lá.
Porque o comportamento do muçulmano ou o Islã, ele te incentiva que você não pode se submeter às corporações internacionais. Você não pode ser dominado. Não sei se está entendendo. Não importa quem seja. Não importa o lugar. Não importa o país. Está entendendo? Então, isso é a natureza do muçulmano. Imagina se 75% do povo angolano ser muçulmano, entende já? A partir da conversão. Os americanos terão mais controle absoluto aqui? Não, claro. Entendeste? É aí onde ele fala, não, isso é Angola, é nosso país. Então, o que os americanos vão fazer? Vão criar alguns grupos que não são islâmicos e vão passar como islâmico, assim como ISI. Esses grupos vão passar a cortar cabeça, assassinar e perseguir as minorias para dar a entender que é o Estado Islâmico. Entendeu? De uma forma de manipulação, para poder destruir aquele sistema islâmico que não quer ser subserviente às corporações internacionais. Por isso é que o Master vamos ver no Sudão, assassinato, em outros países. Por quê? Porque são grupos que os Estados Unidos financiam. Eu vou dar um outro exemplo bem claro. Por exemplo, Ibrahim Traoré é muçulmano. O que a Arábia Saudita está a fazer para dominar o Ibrahim Traoré? Quer instalar a mesquita. Agora você para. Então, se o Ibrahim Traoré é muçulmano e a Arábia Saudita quer instalar a mesquita, por que ele não aceita? Porque o Ibrahim Traoré, de forma inteligente, ele já viu, ele quer instalar a mesquita para condicionar o angolano somente rezar e não ser inteligente. Então ele disse, não, o que a Arábia Saudita fez? Está a financiar os grandes sheikhs, os grandes imãs, ali já deixam de ser muçulmanos, para lutarem contra o Ibrahim Traoré. Então, esse financiamento vai cair em certos grupos que deixaram de ser muçulmanos, onde não estão a praticar o Islã, para começar a matar certas mulheres e crianças. E usar o nome do Islã. Está entendendo como funciona? Então, se não tiver ninguém para esclarecer dessa forma, vão dizer que não, o Islã é uma religião de assassinato, de briga, não sei o quê, mais ou menos por ali. Mas, Califa, os angolanos estão preparados? Porque agora que disseste que o Estado Islâmico já está aqui instalado, mas pela forma como, quer dizer, pelo a vivência, a administração, sim. Isso te preocupa? Primeiro, me preocupa muito, porque não está sob controle dos angolanos. Muito mesmo. E se não tivesse sob controle dos angolanos, é claro que os filhos dos malhanos que aqui nasceram, com mulheres angolanas, vão ser levados para os países deles. Não, tem uma prima, prima que foi casada, está casada, não sei se é casada, mas tem um marido certo. Sim, vão ela e os filhos foram levados para o Senegal. Sim, quando você leva para o Senegal, a partir dali, essas crianças terão cultura daquele lugar específico. Amanhã, vindo para Angola, né, a nossa Constituição permite tem bilhete de identidade. Tem bilhete e permite que eles cheguem a altos cargos. Por exemplo, se a mãe é angolana, o pai é estrangeiro, ele pode ser presidente. Então, imagina um angolano que nasceu aqui, mas nunca cresceu aqui, não conhece aquele nosso Isá, porque, no meu ponto de vista, ser angolano não é só ter uma identificação, um registro. É você ter os laços que realmente essa terra impõe em você. É isso que vai te fazer um patriota, nacionalista e lutar pela sua terra. Tá entendendo? Então, esse cidadão que ontem nasceu em Angola, se foi, tem todo o comportamento cultural de outro país, chega à presidência. É claro que vai facilitar a vida de onde ele cresceu. Por isso me preocupa. Mas, Califa, essa situação te preocupa e não te preocupa que o Estado não se preocupa com essa situação? Não se preocupa com essa situação? Assim, o Estado não sabe como lidar com essa situação? Isso me preocupa muito, porque o Estado que nós temos, Estado-governo, também é recheado de estrangeiro. Não é de angolanos de origem. É isso que eu já estou aqui a dizer. São angolanos, filhos de cristão, mas estrangeiros, santomense, cabo-verdianos, guinenses, portugueses, estás a entender? Aí está a gravidade. E eles estão a entregar o país na mão de quem? Dos estrangeiros. E onde é que estão os angolanos, Califa? Ou onde é que estão os angolanos? O angolano foi deixado para trás, de propósito. Vamos fazer o seguinte: primeiro vamos emburrecer o Caluanda, vamos emburrecer o Malanjinho, o Bailundo, o Baco. Vamos lhes emburrecer, para quando nós darmos a oportunidade, eles não conseguirem fazer nada e o estrangeiro pega. Dizem, olha, o angolano não sabe lidar com um empréstimo financeiro. Demos-lhe 1 milhão, ele gastou na bebedeira. Mas como não vai gastar na bebedeira? Se você lhe ensinou que 1 milhão é para gastar na bebedeira. O angolano faz aquilo que o MPLA quer que eles façam. Entendeste? Então, se você colocar 10 anos para entreter realmente uma sociedade, é claro que você... Sim, um povo programado. É claro que ele vai se comportar como você o programou. Califa, eu estava a conversar há dias com uma senhora, mas já que vou evitar dizer o nome, eu estava a reclamar esta situação. A coisa que mais me preocupa é ver os estrangeiros aqui nesse país estão com muito poder. Né? Eu já estou há muitos anos fora do país, já passei por muitas terras. É claro que há abertura também nos outros países que é para os estrangeiros prosperarem por aí afora, mas eu não vejo os estrangeiros com tanto poder financeiro, com o comércio quase todo nas mãos, como se vê aqui em Angola. Isso é preocupante, para mim isso é um choque. E a senhora estava a dizer que não, o problema é que o angolano, você lhe dá um terreno, ele não sabe o que fazer com o terreno, ele ou vai abandonar o terreno ou vai passar para um estrangeiro. Tem uma loja, não sabe o que fazer da loja, vai alugar num mamador para justificar
é isto que a gente vai vendo dos estrangeiros com muito poder financeiro aqui nesse país. Como é que tu olhas para essa questão de... Porque assim, para além disso, Moço Khalifa, não estamos aqui a falar só dos muçulmanos, mesmo estrangeiros não muçulmanos, mas todos, o comércio está na mão dos estrangeiros. Certo. Mas, assim, é justo o que ela fala sim, mas não é certo. Justo por quê? Porque ela não tem a compreensão da lavagem cerebral que está por trás do hispano. Por mais que seja diplomata, muitos dos nossos diplomatas têm mesmo uma síndrome de subserviência aos brancos. Isso dá para ver como falam, porque eles acham que ser inteligente é vestir bem, falar um bom português, escrever bem. Eles não têm noção que ser inteligente é facilitar a vida do teu cidadão, entendeu? Então tem muito dos nossos diplomatas, tem esse síndrome de subserviência ao branco. Por isso ela vai falar aquilo que o branco diz. Não, esse povo não tem habilidade, não tem capacidade. O que nós precisamos é ter um líder que não tenha a visão de galo voa, porque galo não voa, ele pula, mas que tenha uma visão de águia para compreender a estratégia do Ocidente dentro de Angola. Eu sou muçulmano, mas eu não concordo que os estrangeiros aqui dominem o mercado. Não concordo com isso. Vou explicar por quê, mas porque isso desestabiliza a economia de um país. Desestabiliza. A nossa... aqui tem que... Bonito. Por exemplo, nós temos recursos mineral, vamos fazer arrecadação, vamos vender, forja ao PIB, Produto Interno Bruto. O Estado muitas vezes precisa colocar esse dinheiro para circular, né? Para poder multiplicar. Se nós olharmos os supermercados, as lojas, as empresas, é todo do estrangeiro. Nós, quando irmos nas lojas, nós estamos a levar o dinheiro que deveria circular entre nós para os estrangeiros. Os estrangeiros pegam esse dinheiro, levam para os seus países. Significa que esses estrangeiros não estão interessados em fazer a Angola crescer. Logo, eles vão vender qualquer tipo de lixo só para retirar os milhões desse país. E o angolano que não discerne, eles estão a gerar emprego. Não, eles geram exploração, eles geram humilhação. Humilhação por quê? Porque às vezes o alimento industrial que eles trazem aqui tem substâncias químicas para nos retardar o discernimento. É humilhar-nos, estão a nos humilhar. Então, para mim, poderiam estar aqui, mas para servir os angolanos como nós, quando estamos lá fora, trabalhamos para o dono da terra. É justo, por mais que eu ganhe bem para sustentar minha filha, mas eu não sou o dono da terra. Eu não posso chegar na Inglaterra, dormir na cama da rainha. Não, eu tenho que dormir na sala. Tá entendendo? Então nós não podemos permitir, seja ele malhano, seja ele muçulmano, para mim não podem vir aqui e controlar tudo isso. E chega um ponto que eles acabam já a dominar o exército, estão a dominar a polícia, estão a dominar a imigração. Por quê? Porque eles mentalizaram na cabeça deles que não, o vosso governo, porque eu sou muçulmano, e às vezes em mesquita eu escuto eles a falarem isso, debochando do governo angolano. Vosso governo não tem capacidade. Se você vai se queixar, não vai dar em nada. Então eles já conseguiram entender que o governo não vai fazer nada. Por quê? Porque eles têm a noção que este governo é de estrangeiro para estrangeiro. Se você olhar um comerciante chamado Ali Sem Saída humilha, de respeito os angolanos. Fez agora um comercial usar um pacote de massa da Njingambandi. Ele sabe o que é Njingambandi? Para pegar, quer dizer, colocar o nome de uma rainha em algo comestível e depois virar fezes. Vê só o que eles fizeram. E colocou umas pretas atrás dançarem como palhaço com aquelas miçangas. E ele está ali como se fosse aquele branco que ainda quer vender negro. E nós achamos que o Ali é uma coisa normal. Então, mas